Bem, tem mais? Tá tudo tranquilo? Então vamos lá. Eu falava para vocês, então, a respeito dos atos administrativos. Nós estamos estudando os atos administrativos. Nós vimos que os atos administrativos, então, é o meio pelo qual a administração pública ela exterioriza a sua vontade. É como a administração fala. A administração, então, ela fala. A administração pública, ela se expressa por meio desse instrumento chamado de ato administrativo. Quais são os elementos do ato administrativo, né? Nós trabalhamos com os elementos do ato. Vamos lá, os 5 elementos que o ato administrativo ele tem que ter: forma, finalidade, competência, objeto e motivo, né? Então, nós vimos esses elementos, nós vimos as características dos atos administrativos, né? Nós vimos que os atos administrativos, então, eles têm a coercibilidade, eles têm a autoexecutoriedade e eles têm a presunção de legitimidade, né? Vimos também a respeito dos planos lógicos do ato administrativo, o plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia dos atos administrativos. Passamos por todas essas fases, nós trabalhamos, né? E continuamos aí adiante na aula, a aula passada, na verdade, eu fiz uma revisão, né, a respeito dos atos administrativos. E agora nós vamos ver, gente, aqui a classificação dos atos administrativos. Lembro vocês que essa classificação, ela não é uma classificação legal. Essa classificação é uma classificação, então, doutrinária, ou seja, é a doutrina que classifica os atos administrativos dessa forma. É a doutrina que traz esses nomes para os atos administrativos. Então, dependendo da doutrina que você utilize para estudar, a doutrina que você pegue para ver, você vai ter lá uma classificação ou uma outra nomenclatura, tá? Pode ser que tenha mais classificações, menos classificações. Eu indiquei para vocês lá, não estou falando que ela é a doutrina obrigatória, né? Mas aqui, ó, a doutrina, o manual do professor José dos Santos Carvalho Filho, e é com base, então, na doutrina do professor José dos Santos Carvalho Filho, que eu pauto aqui a nossa aula para falar da classificação dos atos administrativos. Então, pode ser que se você pegou lá Maria Silvia Zanella de Pietro, ela tem uma outra classificação, ela deu um outro nome ali, ou tenha mais classificações, tá? Não estou dizendo que você não pode estudar, utilizar de outra doutrina. Não, você pode, fique à vontade, não tem problema nenhum, né? Geralmente os nomes eles são iguais, e quando eles mudam o nome, eles citam o nome de outros autores, também como outros autores classificam. Então não tem prejuízo, vocês podem usar a doutrina, vocês podem se balizarem aí, utilizarem para estudar qualquer uma doutrina, que nós não vamos ter prejuízos quanto a isso. Ótimo, gente. Então vamos ver. Hoje nós vamos ver só essas classificações, tá? E na próxima aula a gente ainda estuda atos administrativos e vamos tratar lá da extinção da forma dos atos administrativos. Como é que os atos administrativos se extinguem? Como que o ato administrativo ele encerra ali a sua validade, tá? Então, ótimo. Vamos lá. A classificação dos atos administrativos. Pessoal, a primeira classificação que nós temos aqui é quanto ao destinatário, ou seja, quanto à pessoa que está sendo destinada a esse ato administrativo, ou quanto às pessoas que os atos administrativos aqui eles vão irradiar aquilo que ele contém, né? Então, nós vamos ver primeiro quanto ao destinatário. Então, quanto ao destinatário, gente, os atos administrativos, eles podem ser chamados de atos gerais, ou também chamado de atos normativos. Esses atos gerais ou atos normativos, eles vão regulamentar um número indeterminado de pessoas. Então, não é um ato que vai ser praticado, não é um ato administrativo, que ele é destinado a apenas uma única pessoa, tá? Ou um grupo de pessoas, não. Ele é destinado, então, ou ele regula ali uma quantidade indeterminada de pessoas. E que pessoas são essas? São pessoas que se encontram na mesma condição
jurídica, tá? Então, todas aquelas pessoas que se encontram na mesma condição jurídica, elas são alcançadas por esse ato administrativo, tá? Então, imaginem a seguinte situações, gente, que o, o administrador público, lá do INSS, tá? Do jeito do INSS, ele baixe uma instrução normativa, que isso acontece sempre, né? Que todos os aposentados devam comparecer até a agência bancária ou uma agência do INSS para fazer uma prova de vida, né? O senhorzinho, a senhorinha, lá aposentada, ela vai então até o banco, para provar que ela está viva. Vejam só, esse ato administrativo, ele se destina, então, a um número indeterminado de pessoas, mas são pessoas que encontram-se na mesma situação jurídica, tá? Então, uma das características desses atos administrativos aí é que eles possuem uma generalidade, eles são genéricos e eles são também abstratos, tá? Em outras palavras, gente, eles não produzem efeitos concretos, tá? Geralmente, então, nós temos aí os decretos, as resoluções, instruções normativas. Esses atos, então, eles recebem essa roupagem de um decreto, de uma resolução ou de uma instrução normativa. Quer ver só um outro exemplo aqui de um ato geral, né? É nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo aí. Bom, os prefeitos aí, eles têm muitas vezes baixado decretos para regulamentar o funcionamento do comércio, para regulamentar o horário que o pessoal, ou até a que horário o pessoal pode ficar na rua, tá? Vejam só, esses atos, eles são atos genéricos, eles não possuem efeitos concretos, no sentido de que eles são direcionados para uma só pessoa, tá? Então, eles irradiam um efeito amplo. Todas as pessoas que estão sob o raio de incidência daquele decreto, elas devem se submeter, então, àquela determinação, tá? Esses, então, são os atos gerais, ou também chamado aí de atos normativos. Ainda quanto aos destinatários, gente, nós temos os atos gerais, nós temos também aqueles atos administrativos que são chamados de atos administrativos individuais, tá? Então, atos administrativos individuais, também chamados aqui, ou também denominados de atos concretos. Esses atos aqui, eles vão tratar de uma situação jurídica concreta. Ela tem um destinatário aqui individualizado, tá? Ele é individualizado, ele é definido, ou mesmo pode até ser coletivamente, tá? Mas sempre são pessoas que vão estar ali na mesma relação jurídica, tá? Então é facilmente identificável essas pessoas. Imagine aí um decreto do prefeito municipal desapropriando um imóvel. Vejam só, quando ele está desapropriando um imóvel, ele está desapropriando aquele imóvel, um determinado imóvel. Então, os atos ou esse ato administrativo, ele vai produzir um efeito referente ao proprietário daquele imóvel e naquele imóvel especificamente. Vejam, o raio de abrangência dele, ele é bem resumido, ele é bem conciso, somente aquela pessoa, tá? Então, nós temos aí como exemplo um decreto desapropriatório, tá? Um ato administrativo individual. Ou ainda, gente, quando a administração pública, ela concede aí uma permissão ou uma licença para que a pessoa construa, ela faça a sua construção lá. Quando a administração pública ela dá essa autorização, essa licença para a pessoa construir, esse ato administrativo é um ato administrativo individual, que vai ser destinado para aquela pessoa que pediu à administração a licença para
fazer essa construção, tá bom? Então, nós temos aí, quanto aos destinatários, os atos gerais e os atos individuais. Agora, quanto à liberalidade, quando eu digo quanto à liberalidade, eu estou dizendo quanto à vontade daquele que vai praticar o ato, quanto à vontade do administrador público. E nós já vimos, nós já sabemos quanto à liberalidade, quanto à vontade dos atos administrativos, que os atos eles podem ser vinculados e discricionários, tá? Então, eles são aí, quanto à liberalidade, ou seja, quanto à vontade de quem vai fazer o ato, quem vai exteriorizar o ato, eles são atos vinculados e atos discricionários, tá bom, gente? Lembrem lá, né? Então, que os atos discricionários são aqueles que possibilitam ao gestor, que possibilita ao administrador público uma margem de escolha. Ele possui, então, uma discricionariedade, ele possui uma possibilidade de escolha, né? Então, ele pode verificar aquilo que nós já estudamos, nós vimos do mérito administrativo. E os vinculados, quanto à liberalidade aqui, tem vontade? O administrador público, ele pode fazer escolha? Não, ele não pode fazer escolha. Por quê? Porque a lei já fez aquelas escolhas para ele. Então, todos os elementos do ato administrativo, eles estão vinculados. Vinculados ao quê? Vinculados à vontade da lei. Então, quanto à liberalidade, os atos administrativos, eles podem ser vinculados ou então eles podem ser discricionários. Prosseguindo aqui, gente, a terceira classificação dos atos administrativos é quanto à formalização da vontade administrativa, tá? Quanto à formalização da vontade administrativa. Enquanto à formalização da vontade administrativa, então, os atos administrativos, eles podem ser formulados, ou eles podem aí passar pela sua fase de formação aí por uma só autoridade, ou um só órgão, ou mais de uma autoridade, ou mais de um órgão, tá? Então, nós temos a possibilidade aí de exteriorizar o ato administrativo de uma forma una. E de uma forma una é quando somente uma autoridade ou somente um órgão ele vai se manifestar nesse ato administrativo. Ou então de uma forma múltipla, tá? Na forma múltipla é quando nós temos várias autoridades ou vários órgãos necessitando se manifestar nesse ato administrativo para que ele se aperfeiçoe. Pensando nisso, então, gente, quanto à forma aí, ou quanto à formalização da vontade administrativa, nós temos três hipóteses, nós temos três classificações, então. Os atos administrativos, aí, então, eles podem ser simples, complexo e compostos, tá? Então, simples, complexo e compostos. Nós vamos ver cada um deles. Primeiramente, então, aí, tratando então com a formalização da vontade administrativa, o ato administrativo ele pode ser simples. Vejam só, atos administrativos simples, eles dependem da vontade de apenas um órgão ou de apenas um agente administrativo. Tá? Então, aqui nós temos o ato administrativo simples. Lembrem-se, ato administrativo simples são aqueles que, para sua formalização, depende da vontade de apenas um órgão ou agente administrativo. Bom? Ótimo. Ao lado dos atos administrativos simples, nós temos os atos administrativos complexos, tá? E nós temos, então, os atos administrativos complexos. Os atos administrativos complexos, pessoal, eles vão exigir aqui, para seu aperfeiçoamento, para que esse ato administrativo
ele esteja acabado, ele esteja encerrado a intervenção de agentes ou órgãos diversos, tá? Então, existe aqui a intervenção, a vontade, é necessário que exista a vontade de vários agentes ou de órgãos diversos. E quando eu falo desses agentes ou órgãos diversos, eu estou dizendo que existe também uma certa autonomia dessas autoridades diversas, ou então o conteúdo próprio de cada um desses atos administrativos, em cada uma dessas, na verdade, em cada uma dessas manifestações, que nós vamos ver que nós vamos ter um ato administrativo só. Pessoal, vejam só, qual que é o exemplo clássico quanto a isso? O exemplo clássico, então, de um ato complexo é a investidura de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que acontece, gente, a investidura, então, do ministro ou de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha só. Primeiramente, o presidente da República, ele escolhe um nome. Ó, o presidente da República, ele escolheu o nome. Esse sujeito já é ministro do STF? Não. O que aconteceu? Houve a escolha, a indicação desse nome pelo presidente da República. Depois, o que tem que acontecer? Acontece que esse nome desse sujeito que foi escolhido pelo presidente, ele é submetido, então, ao Senado Federal. E o Senado Federal vai fazer uma sabatina dessa pessoa. E após ser sabatinada essa pessoa, ou seja, fazer lá um monte de perguntas a essa pessoa, conhecer essa pessoa, o pensamento dessa pessoa, como ela pensa juridicamente, como é que ela pensa socialmente, quais são as posições dela, é isso que o Senado faz, tá? O Senado, então, ele aprova ou não a escolha do presidente da República. E após a aprovação do presidente da República, pode haver, então, a nomeação desse sujeito. Aí o presidente, então, nomeia esse sujeito, tá? Essa regra, gente, está no artigo 101, parágrafo único da Constituição Federal. Tá? Vou retomar aqui. Como é que acontece, então, para que uma pessoa vire ministro do Supremo Tribunal? Primeiramente, o presidente da República escolhe essa pessoa e ele indica essa pessoa. Uma vez indicada, essa pessoa vai ser ouvida, vai ser sabatinada pelo Senado Federal. E o Senado Federal tem duas hipóteses. Ele aprova ou não o nome dessa pessoa para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Tá? Uma vez aprovado, então, aprovou-se o ato, aprovou-se a indicação desse sujeito, vai haver a nomeação, vai haver a nomeação, tá? Então, o presidente da República vai fazer a nomeação desse sujeito. Vejam só, o que acontece aqui? Eu tenho, então, a indicação do presidente, eu tenho a aprovação do STF, e, por fim, eu tenho a nomeação. O único ato administrativo, na verdade, que eu tenho aqui é a nomeação. Então, os atos complexos, gente, o que vai acontecer? Eu tenho mais de uma vontade, eu tenho várias vontades. Nesse caso aqui, eu tenho vontades de órgãos distintos. Eu tenho a primeira vontade, que é a vontade do presidente da República, que indica aquele nome. Mas não basta ele indicar para aquele sujeito virar ministro do STF. Eu tenho que ter a segunda vontade, que é a aprovação do Poder Legislativo. Então, eu tenho a indicação do Poder Executivo e a aprovação do Poder Legislativo. Somente depois disso é que sai um documento, e esse documento, então, vai ser a nomeação da pessoa para o cargo de ministro do STF. Gente, fica claro para nós que nós temos mais de uma vontade, mas nós temos apenas um ato administrativo, que é o ato da nomeação. Então, esse ato é chamado de ato administrativo complexo. Os atos administrativos complexos, eles dependem da vontade de mais de uma autoridade, ou então de mais de um órgão, tá? No mínimo aí 2 órgãos.
Ótimo. Os atos complexos, e depois dos atos complexos, nós temos os atos compostos, tá? Então, nós temos os atos compostos. Então, olha só, os atos compostos aqui, eles não se compõem de vontade autônoma de órgãos. Vocês lembram que nos atos complexos nós temos as vontades autônomas, as vontades livres? Que vontades são essas? Temos a vontade do presidente da República indicar e temos a vontade do Senado Federal em aprovar ou não. Os atos compostos, eles não compõem essa vontade autônoma desses órgãos ou de agentes, tá? Esses atos, então, ele resulta da vontade de apenas um agente, ou de um só órgão. No entanto, a vontade desse agente aqui, ele depende aqui de uma segunda autoridade, tá? Ele depende de uma segunda autoridade, que essa segunda autoridade ela vai dar aquilo que é chamado de exequibilidade ao ato. Nada mais é, então, do que concordar com o ato. Olha só, pessoal, no ato composto, então, vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil, tá? Imaginem que nós temos uma procuradoria jurídica, uma determinada prefeitura. Temos o procurador-geral do município, ali no topo. O procurador-geral do município, ele organiza os trabalhos, ele distribui o trabalho. Então, imagine que lá tem o procurador-geral e abaixo dele vários outros procuradores, tá? Um procurador emitiu um parecer, tá? Ele emite um parecer, tá? Ótimo. É a exteriorização da vontade dele. Mas esse parecer, por si só, ele tem condições de validade? Não, porque muitas vezes esse tipo de documento ele depende de uma outra situação que seria um visto, por exemplo, ou uma homologação dessa autoridade que está acima dele. Seria o procurador-geral do município. Então, olha só, vocês concordam comigo que esse ato aí, esse parecer do procurador que está abaixo do procurador-geral, ele tem um conteúdo próprio, tá? Ele tem um conteúdo próprio, ele tem a vontade própria, tá? Ele tem a vontade própria. No entanto, para que ele tenha exequibilidade, ou seja, para que ele tenha valor, é necessário um segundo ato. Mas esse segundo ato, ele é chamado de ato instrumental. Então, esse segundo ato é meramente instrumental, tá? É um visto. O procurador-geral dá um visto lá, ou, em outras palavras, ele diz que está de acordo com aquele parecer, ele homologa aquele parecer. Então, nós temos aí uma vontade instrumentária, tá? Uma vontade instrumentária. E aqui nós temos dois atos. Nós temos o primeiro ato, que é o parecer jurídico do procurador, e nós temos o segundo ato, que é aquele que dá um visto, que dá um de acordo. Então, no parecer, é esse que vai lhe dar validade. Por isso, então, que ele é chamado de instrumental. No entanto, nós temos dois atos administrativos. Então, atos administrativos compostos, nós vamos ter dois atos, tá? Nós vamos ter dois atos. O primeiro ato, ele vai ser um ato de conteúdo. Sempre vai ser um ato de conteúdo. E esse conteúdo, ele resulta da vontade de um só agente, tá? De um só agente. Isso é o seu conteúdo. Mas para que ele tenha validade, para que ele tenha eficácia, para que ele produza os seus efeitos, ele depende da concordância de uma segunda autoridade. Mas essa segunda autoridade, ela não pode mexer no conteúdo. Ela não pode falar, não, esse conteúdo não serve, eu vou mudar esse conteúdo. Não, não tem condições. O que ela pode fazer? Ou ela concorda com aquele parecer, ou ela não concorda com aquele parecer. E ponto final. Por isso, então, que é chamado de meramente instrumental, tá?
Para nós fazermos um resumo e fecharmos isso aqui, gente, quanto à quantidade de vontades, então, para a formação dos atos. Nós temos os atos administrativos simples. Atos administrativos simples depende da vontade de uma só autoridade ou de um só órgão. Nós temos um só ato. Temos os atos administrativos complexos, tá? Exemplo aqui, a nomeação do ministro para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos a vontade de mais de 2 agentes, tá? Nós temos a vontade do presidente da República e temos a vontade do Senado Federal. Então, 2 vontades e um só ato. Que ato é esse? O ato de nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, o ato composto, tá? Nós temos um ato composto, que é essa conjugação de vontades. Então, nós temos a conjugação, nós temos 2 vontades, mas a primeira vontade, ela é de conteúdo, e a segunda vontade, ela é meramente instrumental. Nos atos compostos, então, nós temos 2 atos administrativos. Tá? Então, isso é quanto à vontade das pessoas. Então, quanto à vontade de quem pratica o ato, simples, complexo e compostos. Ótimo. Agora nós temos que ver, gente, quanto à possibilidade de retratação. Olha só, quando digo a possibilidade de retratação, eu estou dizendo que os atos eles podem ser revogáveis ou irrevogáveis, tá? Então, quanto à possibilidade de retratação, eu tenho os atos revogáveis, eles podem ser revogados, e os atos irrevogáveis, eles não podem ser revogados, nunca. Então, vamos lá, quais são os atos revogáveis? E os atos revogáveis, eu já adianto para vocês, que eles sempre serão atos discricionários. Eles chamam revogáveis porque a administração, da mesma forma que ela implementa aquele ato no mundo jurídico, ela pode retirá-lo do mundo jurídico. Vejam, gente, acompanhem comigo o raciocínio. Os atos discricionários, a administração ou administrador, ele pode praticar aquele ato em razão da conveniência e da oportunidade. Não é isso? Ótimo. Se ele é praticado em razão da conveniência e oportunidade, eles podem ser revogados? Podem ser revogados. Quando? Quando aquele ato não for mais conveniente ou não for mais oportuno para a administração, tá? Imaginem uma seguinte situação, que a administração pública tem um terreno na cidade. A administração pública tem um terreno no centro da cidade. E a administração pública não está utilizando, não está dando uma finalidade, não constrói nada ali naquele terreno. O que ela faz? Ela autoriza ali que tenha um estacionamento, tá? Que exista um estacionamento ali. Não estou falando de estacionamento que vai ser cobrado, nada, mas ela autoriza ali que seja implementado um estacionamento, um pátio público, ou então ela autoriza que um particular explore aquilo lá de alguma forma. Por que ela autorizou? Porque naquele momento, aquele ato era conveniente e oportuno. Imagine que a administração pública passou um ano e falou, vou construir um prédio ali naquele terreno. A partir daquele momento, então ela permitir deixar que uma pessoa, que um particular utilize daquele imóvel, deixou de ser conveniente e oportuno. O que a administração faz, então? Ela revoga aquele ato. Então, eles são revogáveis. Ao lado dos atos revogáveis, nós temos os atos irrevogáveis, tá? Irrevogáveis. Bom, se os revogáveis são aqueles que eu posso retirar do mundo jurídico em razão da conveniência e oportunidade, e logo eles são atos administrativos discricionários, os irrevogáveis eu não posso retirar do mundo jurídico em razão de conveniência e oportunidade. Por quê? Porque eles não entram no mundo jurídico em razão de conveniência e oportunidade. Então, aqui também, gente, já nos leva a saber que os atos administrativos irrevogáveis, eles são
por excelência, atos administrativos vinculados. Dá um exemplo aí, Bruno. Claro, eu dou licença para o exercício da profissão. Então, nós somos estudantes de direito. Vamos chegar lá no 5º ano de direito, tá? Vamos terminar o 5º ano do direito, vamos prestar o exame da ordem, vamos passar no exame da ordem, tá bom? Ótimo, passei no exame da ordem. O que eu faço? Reúno toda a documentação que é necessária e levo lá numa subseção da OAB e peço a minha inscrição. Pedi minha inscrição, chegou lá para a autoridade competente verificou, olhou todos esses documentos e falou, ótimo, o Bruno está apto a ser inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Sou inscrito. Quando eu sou inscrito, o que aconteceu? Eu estou recebendo uma licença para o exercício da profissão. Isso é um ato vinculado. Ele é vinculado por quê? Porque depende tão somente de eu preencher os requisitos legais. Preencher os requisitos, a autoridade não pode exercer qualquer juiz de conveniência se ela me concede aquela licença ou não. Uma vez concedida a licença, gente, essa licença não pode ser revogada. Em hipótese alguma, ela pode ser revogada. Mas aí você pode me perguntar ou falar, mas Bruno, o sujeito ele pode perder a licença dele, ele pode perder a carteira da ordem. Sim, é verdade, ele pode perder, mas isso não quer dizer que aquele ato será revogado. Por que ele perde? Ele perde por faltas praticadas, tá? Então, se ele praticar faltas, ele vai perder a sua carteira da OAB por uma penalidade. Mas a licença que um dia foi concedida, ela é irrevogável, tá? Da mesma forma, acontece com a carteira de habilitação. Uma vez que o Estado deu a carteira de habilitação, tá? Ela é irrevogável. Eu não posso revogar aquela carteira de habilitação. E a mesma lógica, o sujeito pode perder? Pode perder a carteira. Por quê? Por infrações cometidas, tá bom? Então, ótimo. Aí, quanto à possibilidade de retratação, nós temos os atos revogáveis e os atos irrevogáveis. Joia. Quanto à executoriedade, nós já vimos também quando tratamos lá no começo dos atos administrativos. Tá? Então, quanto à executoriedade, os atos eles podem ser autoexecutórios e não executórios. Bom, ser autoexecutório ou a autoexecutoriedade é uma das características desse ato, dos atos administrativos, né? Então, a regra é que esses atos sejam atos executórios, é uma característica, é um atributo do ato administrativo, no sentido de que, inclusive, isso foi alvo de uma questão que eu postei para vocês lá no simulado, que a administração pública não precisa da autorização de qualquer outro poder para praticar determinado ato administrativo. Então, ela entra na propriedade do outro, ela cerceia a liberdade do outro, com base no quê? Com base no seu ato administrativo e na autoexecutoriedade. Mas nós temos como exceção os atos aí, ou alguns atos que não possuem autoexecutoriedade. Né? E eu disse para vocês, quando nós estudamos isso, nós falamos isso, dei como exemplo, cobrança de multas, tá? As cobranças de multas. Então, as multas não são autoexecutórias. Imagine que o sujeito é pego numa blitz, aí, no bafômetro, tá? E ele foi multado. A multa lá de R$3.000, gente, uma multa cara, tá? R$3.000. O guarda autuou ele. Isso é autoexecutório? Não é autoexecutório, tá? O guarda não pode exigir que ele passe o dinheiro ali na hora. O que acontece? Se passado o prazo e este pagamento não for realizado, o Estado tem que inscrever essa multa em dívida ativa e, posteriormente, entrar com uma ação de execução fiscal. Então, a regra é que eles sejam autos executáveis, com exceção à não executoriedade. Beleza? Ótimo. Agora nós vamos ver quanto ao conteúdo desses atos administrativos. Tá? E o conteúdo? Conteúdo nós já vimos, ou quanto ao objeto, se você quiser anotar aí. Tá? É o objeto do ato administrativo, o que o ato administrativo ali está buscando, né? Então, eu falei para vocês, quando nós falamos de conteúdo,
quando um sujeito ele pede uma licença para construir, tá? Quando ele pede uma licença para construir, uma autorização para construir, e lhe é dado essa autorização, qual que é o conteúdo desse ato administrativo? É que o sujeito que pediu, ele possa realizar a sua construção de forma legal, tá? Então, nós temos aí a possibilidade deles serem, o conteúdo deles ser uma licença, ser uma permissão, né? Nós vamos ver uma autorização, nós vamos ver tudo isso a partir de agora. Então, quanto ao conteúdo. A primeira hipótese, gente, que nós temos aqui quanto ao conteúdo é a de licença, tá? Então, a de licença. O que é esse conteúdo? Então, o que é essa licença? A licença nada mais é, pessoal, do que um ato vinculado pelo meio do qual a administração pública ela confere ao interessado, ela confere ao particular ali o consentimento para desempenho de certa atividade, tá? Então, é um ato vinculado da administração pública em que a administração pública ela vai conferir, ela vai dar para o interessado um consentimento para desempenhar uma determinada atividade, tá? Por exemplo, da construção, como eu disse para vocês. Nós temos três aspectos, gente, nós temos três aspectos das licenças que devem ser levadas em consideração, que a distingue das demais espécies, tá? O primeiro aspecto é que as licenças, elas sempre são atos vinculados. Em outras palavras, como nós já sabemos, o agente não possui qualquer liberdade quanto à avaliação da conduta, né? Então, já dei como exemplo aqui também a licença para exercer uma determinada profissão. A autoridade não possui uma margem de escolha, um juízo de escolha, se ela concede ou não a licença para aquele sujeito exercer aquela profissão. Uma vez que o sujeito foi aprovado na prova da OAB, que ele trouxe todos os documentos necessários, preencheu todos os requisitos, tem que lhe ser concedida essa licença. Então, ela é um ato vinculado. O segundo aspecto importante dessa licença, pessoal, é que o poder público, ele nunca age de ofício. Então, o poder público, ele nunca outorga essa licença, ele nunca dá essa licença de ofício, tá? Não sei se comigo não aconteceu, eu não sei se com vocês aconteceu, já aconteceu isso. Você está na sua casa, você recebeu uma carteira de habilitação. Aconteceu isso com você? Comigo não aconteceu. Por quê? Porque a administração pública, o poder público, não age de ofício. Como é que eu faço para tirar uma carteira nacional de habilitação? Eu vou, faço o curso lá na autoescola, cumpro todos os requisitos, faço uma prova psicotécnica para ver se eu não sou maluco, faço uma prova escrita para ver se eu tenho conhecimento, e faço uma prova prática para ver se eu sei dirigir. Feito isso, aprovado em todas essas provas aí, eu junto toda a documentação que tem que juntar e mando lá para o Detran. Posteriormente, o Detran me manda a minha carteira nacional de habilitação. Mas se você não fizer nada disso, o poder público nunca vai lhe conferir, nunca vai lhe dar uma licença para dirigir, porque o poder público ele não age de ofício, então sempre depende da provocação do interessado, tá? E por fim aqui, gente, nós já esbarramos nisso aqui, já falamos nisso aqui quando nós falamos de uma outra classificação do ato, que por ser atos vinculados, então, pelas licenças serem atos vinculados ou vinculados, elas são irrevogáveis, tá? Então, não é possível revogá-la, não é possível revogá-la. Então, quais são os três aspectos relevantes da licença? É que trata-se de um ato vinculado, que o poder público não age de ofício, e, por fim, que eles são irrevogáveis. Beleza, gente? Tudo bem com isso? Vamos adiante, então. Ainda quanto ao conteúdo, então, nós vimos que ela pode ser uma licença, e agora pode ser uma permissão. Tá? Nós temos, então, uma permissão. Olha só, agora nós vamos tratar da permissão.
A permissão é um ato administrativo discricionário, tá? Então, enquanto as licenças são atos administrativos vinculados, as permissões são atos administrativos discricionários. E por serem discricionários, também são chamadas de precária, ato administrativo precário ou permissão precária. O que isso quer dizer? O que é precário? É que a qualquer momento ele pode ou ela pode ser revogada, né? Imagine, então, quando nós falamos de relacionamentos, por exemplo, de um namoro, de um casamento, fala, puxa, aquele namoro é um namoro precário. Quando eu falo assim que o namoro é precário, o que eu estou dizendo? É que faltam alguns requisitos nesse namoro, e em qualquer momento esse namoro pode ser desfeito, né? Então ele pode ser desfeito a qualquer momento. Então ele é discricionário. Depende da vontade da administração, ela pode desfazer, ela pode retirar essa permissão, tá? Essa permissão, gente, ela vai funcionar assim, ó. É quando a administração, então, ela consente, ela permite que um particular exerça algum serviço de utilidade pública ou então ele utilize privativamente de um bem público, tá? Então, olha só o que está acontecendo muito hoje. Os prestadores de serviço de locomoção aí, de aplicativos, né? Então, Uber, 99, né? Essas questões. Cada ente da federação aí, os municípios têm regulamentado essa lei. Essa lei não, né? Essa tipo de prestação de serviço, tá? O município de Extrema, por exemplo, está regulamentando. Como é que faz essa regulamentação? Coloca lá qual é o carro que pode prestar, qual é o ano do carro, quais são as características daquele veículo, o que o motorista, as características que o motorista ele tem que possuir ali. E se o sujeito preencher todos os requisitos, é permitido que ele exerça esse tipo de serviço. Ele exerça, então, o serviço de Uber ali. Isso, então, é chamado de permissão, tá? E é discricionário. E ele é discricionário por quê? Porque o administrador aqui, ele pode analisar, então, a conveniência e a oportunidade para conceder essa permissão. Então, o administrador, ele analisa, é conveniente, é oportuno que eu conceda essa permissão? Então, eu concedo, tá? E ela é precária aqui, no sentido de que a administração pode revogar esse consentimento. E ela revoga esse consentimento, ela revoga essa permissão sem qualquer tipo de dever de indenização. Sem qualquer tipo de dever de indenização. Só que aqui, pessoal, nós vamos fazer uma dicotomia, nós vamos fazer um corte, nós vamos fazer uma diferenciação nessas permissões aqui. Embora seja a regra, tá? Embora seja a regra aqui, e as permissões elas são inteiramente discricionárias, nós vamos ter que fazer essa diferenciação, uma permissão que é chamada de permissão simples ou incondicionada, das permissões condicionadas, ou que alguns também vão chamá-las de permissões contratuais. Então, olha só, vamos fazer essa divisão aqui. Nós temos as permissões simples ou incondicionada, e ao lado dela nós temos as permissões aqui, que elas são condicionadas, ou então chamadas de permissões contratuais, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que nas condições simples, tá? Ou nas permissões simples ou incondicionada, ela é discricionária e precária, e a administração, a qualquer momento, ela pode retirar essa permissão. Do jeito que ela deu essa permissão, ela pode retirar essa permissão. Olha só, vou tratar um exemplo aqui com vocês. Imagine que a administração pública, ela possua lá um imóvel, um galpão, e ela permite que naquele galpão ali funcione a associação dos produtores rurais do município. E ali naquela associação dos produtores rurais do município, existe o que é chamado de um entreposto agrícola.
Ou seja, as pessoas, os produtores rurais, colhem nos seus sítios, na sua terra, sua fruta, sua verdura, e ele traga até esse entreposto agrícola para que isso seja carregado, que isso seja distribuído, seja levado para o SEASA, tá? Então, a administração pública permite, ela somente dá essa permissão para que aconteça aquilo, para que ali figure a sede do Sindicato dos Produtores Rurais e que ali sirva como um entreposto agrícola, tá? Então, nós estamos falando aqui de uma permissão simples, tá? Ou incondicionada. Isso quer dizer que a administração pública, se amanhã ela virar e falar para esses produtores rurais, pessoal, a partir de agora eu vou utilizar esse espaço aqui. Tchau, não tenho mais como cedê-lo para vocês. Eles têm que ir embora, eles têm que desocupar. Tá? Agora, acontece, ou pode acontecer, essa permissão condicionada, ou também chamada de contratual. Nas condições, nas permissões condicionadas ou contratuais, o próprio poder público, ele cria para ele autolimitações, tá? E essas autolimitações, elas dizem, por exemplo, em razões de prazo, razão de revogação, garantias aos permissionários, etc, tá? Então, a própria administração, ela cria limitações para ela mesma, tá? Isso aqui, quando que vai acontecer? Vou dar o mesmo exemplo para vocês. A administração pública permitiu que os sindicatos dos produtores rurais utilizassem um determinado prédio e ali servisse como entreposto agrícola. Só que não foi uma permissão simples ou incondicionada, foi uma permissão condicionada ou contratual. Imaginem que agora, nesse segundo exemplo aqui, a administração pública fala assim, ó, olha só, eu vou autorizar, ou eu vou permitir, na verdade, que vocês utilizem aquele meu imóvel pelo prazo de 5 anos. Então, vocês têm 5 anos para utilizar aquele imóvel. Passado o primeiro ano, passou o segundo ano, vai iniciar o terceiro ano, a administração olha e fala, eu não vou mais permitir que esse pessoal use, não, eu vou precisar desse prédio aí. Ela pode fazer isso? Ela até pode fazer, mas vejam só, ela criou uma limitação para ela mesma. Que limitação foi essa? Uma limitação temporal. Ela falou que haveria um tempo para a utilização. E qual tempo seria esse? De 5 anos. A administração, então, garantiu um prazo de 5 anos. E ela deve respeitar esse prazo. E se ela não fizer isso, se ela não fizer, surge a possibilidade ali para o permissionário, para as pessoas que estavam utilizando, de postular em juízo, por exemplo, a reparação dos prejuízos ocorridos pela extinção antecipada, tá? Ficou claro, então, gente, isso aqui para vocês? Fica claro, quando eu falo de permissão, eu devo fazer essa diferenciação entre uma permissão incondicionada, uma permissão condicionada ou contratual. Então, na incondicionada, a administração pública pode revogar essa permissão na hora que ela bem entender. Tá? E na condicionada ou contratual, a própria administração criou para ela uma limitação. E nesse exemplo que eu dei foi uma limitação temporal. Isso quer dizer que a administração deve cumprir aquele prazo de 5 anos, tá? E se ela não cumprir, nasce para o particular, nasce para a pessoa a possibilidade de postular uma reparação em juízo, tá bom? Ótimo. Então, nós vimos aí as licenças e vimos as permissões, tá? Olha só, pessoal, ó que perguntinha boa, né? Quando você tira a sua carteira lá de habilitação, você recebe o quê? O que é chamado? Você recebe uma permissão para dirigir. Só que a questão isso é a permissão para dirigir que você tem? Uma permissão ou uma licença? É uma licença. A carteira de habilitação, aquela primeira que a gente recebe, que tem um período lá de 1 ano, validade dela de 1 ano,
é licença, embora o nome que seja dado a ela seja permissão para dirigir. Olha que pergunta boa de prova essa, né? Então, qual que é a natureza jurídica da Carteira Nacional de Habilitação? Todo mundo vai lá, né? Aquela primeira, falar que é permissão, tem natureza de permissão. Como é que ela tem natureza de permissão se ela não é concedida de ofício? Eu tenho que pedir à administração pública. Se ele é um ato vinculado, não é um ato discricionário, e se a administração pública não pode revogar isso, então ela tem natureza jurídica de licença e não de permissão. Perguntinha boa de prova, que só vai saber quem está aqui assistindo a aula comigo agora, né? Ótimo, vamos lá, gente. Ainda quanto ao conteúdo, então, nós vimos licença, vimos as permissões e temos as autorizações, tá? As autorizações. As autorizações, gente, elas são muito parecidas com a permissão. São muito parecidas com a permissão, tá? Quando que vai acontecer a autorização? Olha só, a autorização, ela ocorre aqui, ou é um ato pelo qual a administração pública, ela consente que um particular exerça uma atividade ou utilize um bem público no seu próprio interesse, tá? Então, ela exerça uma atividade ou ela utilize um bem público no seu próprio interesse. Onde nós temos aqui a diferença? A diferença é que na permissão, aqui, é o ato administrativo que vai consentir ao particular executar um serviço ou utilizar um bem público que tenha utilidade pública. Aqui na autorização, essa autorização, como o próprio nome já diz, que a administração dá, ela dá para um particular para utilizar um bem particular ou um serviço, ou exerça uma atividade no seu próprio interesse, tá? No seu próprio interesse. Olha só, um exemplo de autorização aqui, que todo mundo acha que é uma licença, mas na verdade é uma autorização. O porte de armas. Tá? Porte de armas é autorização. Tá bom? Então, o porte de armas, ela é autorização. Então, quando o sujeito ele quer portar uma arma, ele vai até o Estado, ele preenche alguns requisitos e o Estado autoriza ele a portar uma arma, tá? Então, não confundam e não pensem nunca mais que o porte de arma é uma licença para portar arma. Não é licença, o porte de arma é uma autorização para portar arma, tá? Então, a autorização, ela deve existir quando a atividade solicitada, no caso aqui o exemplo que eu dou para vocês do porte de arma, ela não pode ser exercida legitimamente sem o consentimento do Estado. Então, eu não posso portar uma arma legitimamente sem o consentimento do Estado. O Estado precisa me autorizar a fazer isso. Tá? Vejam, ela possui as mesmas características aqui da permissão, no sentido de ser um ato discricionário e precário, tá? Ela é um ato discricionário e precário. Então, a administração, ela autoriza portar arma quem ela quer autorizar. É claro que o sujeito tem que levar uma série de documentos lá. Ela cumpre um monte de requisitos. No entanto, a administração dá essa autorização ou não, de acordo com a conveniência dela, tá? Então, a autorização, aí que nós temos um conteúdo bem parecido com as permissões, alterando-se, mudando aqui, que as permissões, elas sempre vão ter um conteúdo de interesse público e as autorizações, elas sempre têm um conteúdo de interesse particular. Lembrem aqui do porte de arma, que é a autorização que nós temos. Um outro ainda quanto ao conteúdo, gente, nós temos os atos administrativos que são classificados como admissão, tá? Como admissão. Ora, como o próprio nome já diz, a admissão aqui é um ato administrativo que ela vai conferir
a um indivíduo, desde que ele preencha alguns requisitos legais, o direito de receber um serviço público desenvolvido diretamente por um determinado estabelecimento oficial. Olha só, quando a pessoa passa no vestibular de uma faculdade pública, o que nós falamos? Claro, popularmente nós falamos que ele passou no vestibular, foi aprovado no vestibular, mas o nome correto, o nome técnico é que ele foi admitido na Universidade de São Paulo, por exemplo, na USP. Ele foi admitido na Universidade Federal de Minas Gerais, que ele foi admitido na Unicamp e tantas outras, tá? Então, esse ato administrativo que tem por conteúdo aqui a admissão nada mais é de que um sujeito possa receber um serviço público. Nesse caso, que serviço público que ele vai receber? A educação de um estabelecimento oficial do Estado, de uma universidade do Estado, de uma universidade federal, tá? Trata-se também, gente, a admissão de ato vinculado. Ela é vinculada ao quê? A cumprimento de alguns requisitos. No caso aqui, é o sujeito, primeiramente, ser aprovado no vestibular. Foi aprovado no vestibular, tem que apresentar os documentos que são exigidos, que lhe são exigidos. Apresentando esses documentos, ele é, então, admitido. Por fim, gente, nós estamos caminhando para o final aqui, aguentem firme aí, tá? Nós temos 3 espécies de atos. Eu vou tratar com vocês separadamente, cada um deles, mas eles são estudados juntos porque eles possuem denominadores comuns, eles são muito comuns, tá? No sentido de que nenhum existe isoladamente. Nenhum desses conteúdos aqui, eles existem isoladamente, ou desses atos existem isoladamente, tá? Que é a aprovação, a homologação e os vistos, tá? Então, aprovação, homologação e os vistos. Não existe aprovação, não existe homologação e não existe visto se não existir um ato administrativo anterior. Então, eu tenho um ato administrativo de aprovação que aprove um ato administrativo anterior. Eu tenho um ato administrativo de homologação que homologa um ato administrativo anterior. Ou eu tenho um visto, um ato administrativo que é chamado de visto, tá? Se existir um ato administrativo anterior, tá bom? Então, primeira coisa que nós devemos saber, que quanto ao conteúdo aqui, esses atos que são chamados de aprovação, homologação e vistos pressupõem a existência de um outro ato administrativo. Então, nunca vai existir aprovação, homologação e visto sozinhos. Nunca vai existir esses atos administrativos sozinhos, tá bom? Guardem isso, que isso é importantíssimo. Então, vamos lá. Primeiro, a aprovação, tá? A aprovação, gente, é a manifestação, então, discricionária do administrador a respeito de um outro ato. Então, como já disse, se ela pressupõe um outro ato, ela está se manifestando, a aprovação é referente a um outro ato. E essa aprovação, gente, pode ser uma aprovação prévia ou pode ser uma aprovação posterior, tá? Então, ela pode ser prévia ou pode ser posterior, no sentido de que ela é prévia se for para existir um outro ato, ou ela é posterior quando já existe um outro ato e esse ato vai ser praticado somente se houver essa aprovação, tá bom? Então, vamos lá. A autorização, a aprovação prévia. Um exemplo, temos artigo 52 da Constituição. O artigo 52 da Constituição Federal vai dizer assim: compete privativamente ao Senado Federal. O que? Inciso 3. Aprovar, olha o que o nome diz, aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrado nos casos estabelecidos nessa Constituição. Quais são os casos estabelecidos nessa Constituição? Os ministros do STF, ministro do STJ, aqui então, e mais algumas outras
possibilidades que nós temos, tá, gente? Então, olha só, isso é uma aprovação prévia. O Senado Federal tem que aprovar previamente. Lembra lá do exemplo da nomeação do ministro do STF que eu dei para vocês? O que acontece? O presidente indica e o Senado Federal, o que ele faz? Ele aprova previamente para que depois o sujeito possa ser nomeado ministro do STF. Então, aqui nós temos uma aprovação prévia. E uma aprovação posterior, professor, tem exemplo? Temos também. Exemplo, onde está? Na Constituição Federal também, gente, o artigo 49 da Constituição Federal. Olha só, o artigo 49 diz assim, é de competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 4, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Então, ela é posterior. Por que ela é posterior? O que o inciso 4 está falando? Aprovar o estado de defesa. Se ela aprova o estado de defesa, é porque o estado de defesa já foi instituído. Então, posteriormente, esse ato que instituiu o estado de defesa é submetido ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional o aprove ou não. Tá? Então, ficou claro isso, gente, essa aprovação que pode ser prévia. Quando ela é prévia, ela é anterior. É necessário uma aprovação anterior para que seja praticado um outro ato, tá? Para que seja praticado um outro ato. E a posterior é quando já existe, então, um ato e esse ato, ele é aprovado, ele já existe, ele é aprovado. Exemplos aí, prévio, então, artigo 52, inciso 3 da Constituição Federal, e posterior, artigo 49, inciso 4 da Constituição Federal. Ótimo, aprovação. Posteriormente, nós temos os atos administrativos, que eles têm por conteúdo aí uma homologação, tá? Nós temos uma homologação. Eles constituem aqui numa manifestação vinculada, tá? Uma manifestação, então, vinculada. Ou seja, não existe qualquer margem de discricionariedade para a autoridade que vai realizar essa homologação. Ou ela homologa ou ela não homologa, tá? Então, ou ela homologa aquilo, ou ela não vai homologar, tá? Imagine a seguinte situação de uma repartição da fazenda pública, tá? Da fazenda pública, de isenção de imposto. Então, nós temos lá uma lei geral que concedeu a isenção de imposto. Só que cada um dos indivíduos que querem fazer gozo daquela isenção, ou então do indivíduo que ele quer ali, por exemplo, parcelar os juros de uma dívida de imposto, ele deve se dirigir até a Secretaria da Fazenda da administração pública da prefeitura. Ele chega lá e faz um requerimento. Chega lá e falou, servidor, eu quero então fazer esse meu requerimento aqui para que eu possa parcelar essa dívida. Ótimo, vamos lá, preenche o requerimento, todo mundo assina. Imaginem que essa autorização, na verdade, para que... vou falar autorização, mas não confundam com a autorização do conteúdo anterior que eu falei para vocês, tá? Essa possibilidade, não vou falar de autorização, então, para não confundir vocês, essa possibilidade do parcelamento ou de uma isenção de um tributo, após ser preenchido por aquele funcionário ali da Fazenda Pública, ele tem que ser homologado pelo secretário da Fazenda, tá? Então, ele tem que ser homologado pelo secretário da Fazenda. Então, imagine que tenha lá, durante o dia, foi um calhamaço de papel, né? Centenas de pessoas passaram por lá e preencheram esses requisitos. E foram deferidos. Só que isso tem que ser homologado. Isso tem que ser homologado pelo chefe, que é o secretário da Fazenda Pública. Então, chega lá para o chefe olha e só escreve homologo, 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 homologo. Isso quer dizer que ele só pode homologar ou não homologar. Ele não pode mudar o conteúdo daquele ato. Ele não pode transformar aquele ato. Ele olha para o ato e fala, bom, isso aqui cumpriu todos os requisitos,
o funcionário concedeu de forma certa essa isenção aqui, ou essa remissão, ou esse parcelamento de um débito. Então, eu homologo. Se ele verificar que não estão preenchidos os requisitos legais, o que ele faz? Ele não homologa, tá? Qual que é a principal diferença da aprovação aqui? É que a aprovação, enquanto ela pode ser prévia e posterior, a homologação só existe posterior. Não existe homologação prévia, tá? Não existe homologação prévia. O que existe é uma homologação posterior. Homologação, ela sempre, então, será posterior. E, por fim, aqui, um visto, tá? Um visto. O que é um visto? Um visto é um ato de verificação de legitimidade formal de um outro ato, tá? Então, visto é a manifestação, a verificação da legitimidade formal de um outro ato. Mas também pode ser, então, somente um ato de ciência em relação a um outro ato, tá? Lembra lá quando a gente estudava nem no ensino médio já não tinha mais isso, né? Mas antes, lá, não lembro como é que chama isso, no fundamental, né? Você fazia lição de casa, você levava lá professor. Levava o professor, o que ele fazia? Dava um visto para você. Ele te dava um visto, colocava lá uma carinha, um coraçãozinho, uma carinha bonitinha, que você ficava feliz com isso, né? Se você quiser, eu dei um visto no seu caderninho, aí depois você me traga seu caderninho, manda seu caderninho, que eu dou um visto para você, colo um coraçãozinho, escrevo lá parabéns para você, que tiver com o seu caderninho em dia. Aí, né? Mas o visto é isso, gente. É um ato, então, que se limita à verificação de legitimidade formal, que os requisitos formais estão preenchidos. Então, eu vou lá e dou um visto. Ou também apenas um ato de ciência, tá? Dou um exemplo para vocês. Imaginem que uma situação, um gerente de uma repartição, por exemplo, o gerente de uma repartição, ele faça diversos documentos por dia. E ele quer enviar, ou ele pretende enviar, um documento, um ofício para o prefeito municipal. No entanto, para que ele envie esse documento ao prefeito municipal, ele precisa de um visto do secretário municipal, que está acima dele. O que o secretário municipal faz? Ele vai lá e dá um visto. A partir desse momento, esse documento, então, pode subir, pode ir até o prefeito municipal. Esses, então, são os vistos, tá? Então, quanto ao conteúdo, gente, nós temos essas possibilidades, tá? Nós temos, então, as licenças, nós temos as permissões, nós temos as autorizações, nós temos as admissões e, por fim, esses três que nós estudamos juntos aqui, que é a aprovação, homologação e visto, tá? Então, nós temos esses outros três que nós concluímos aí, chegamos a 7 quanto ao conteúdo, 7 possibilidades. E por fim, gente, para nós terminarmos os atos administrativos aqui, quanto às suas classificações, nós temos os atos administrativos, que são chamados de atos administrativos sancionatórios, tá? Então, os atos administrativos sancionatórios são os atos que aplicam determinada punição àqueles que transgridem uma norma administrativa. Então, quando o sujeito transgride uma norma administrativa, é instaurado uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, e lá no final conclui-se pela aplicação de uma penalidade àquele servidor público, tá? O nome que se dá, ou a classificação que se dá quanto a esse ato administrativo que aplica essa penalidade, é um ato administrativo sancionatório. Beleza, pessoal? Então, são essas as classificações dos atos administrativos, tá? Volto a dizer para vocês que essa classificação é uma classificação doutrinária, não é uma classificação legal. A doutrina que fez essa classificação, tá certo? Então, era isso. As classificações dos atos administrativos, nós passamos por todas elas, tá? De acordo, volto a dizer para vocês aqui e mostrar a doutrina do professor José dos Santos Carvalho Filho. Beleza, gente?